Fala, Tricolada, beleza? Jogo importante pra gente tirar a crise, tirar essa nhaca aí. O Fluminense cheio de problema na zaga, desfalque, Felipe Melo, Manuel. Teve uma reunião sinistra lá no CT, toda a diretoria reunida. O Manuel falou que não tomou a substância que foi detectada no jogo Fluminense 5, River Plate 1 no Maracanã. Pediu a contraprova. O jurídico do Fluminense está todo trabalhando para a defesa do jogador. Vamos ver como é que essas coisas vão desenrolar. Reunião pesada hoje no centro de treinamento. Mas vamos falar do nosso pré-jogo, porque esse jogo é importante para o Fluminense sair da crise que se encontra. Temos de desfalques, também de tabela, necessitando vencer. Vem de um empate contra o Goiás em 2-2. É uma parada FIFA aí que não foi legal, né? Perdemos o Arias para esse jogo contra o Atlético Mineiro. O André vai chegar em cima da hora, espero que entre em campo. André que, se eu não me engano, entrou aos 27 minutos do segundo tempo na derrota do Brasil para Senegal. A seleção brasileira tomou um sacode de Senegal. O André entrou no segundo tempo fazendo sua estreia com a camisa da seleção brasileira. Vamos ver em que condições ele vai chegar. Mas o Arias é certo. Se eu não me engano, a Colômbia ganhou por 2-0 a Alemanha e o Arias jogou 96 minutos da partida. Vamos lá, 11ª rodada, vamos para o nosso pré-jogo. Fluminense Atlético Mineiro, Fluminense vencendo, chega para lá na crise, dá um empurrão na crise. Jogo em Volta Redonda, 21h30, não é no Maracanã, reforma no gramado. O Fluminense se lascou nisso aí, vai ter que jogar em Volta Redonda. Transmissão, TV aberta, TV Globo e Premiere. Show? Para quem não puder ir à Volta Redonda. Arbitragem, Ramon Abate apita a partida. Retrospectos. O Fluminense tem um retrospecto negativo com o Atlético Mineiro aí nos últimos 5 jogos. O Fluminense venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos só venceu uma vez. No total são 101 jogos, 31 vitórias do Fluminense, 29 empates e 41 vitórias do Atlético Mineiro. Apenas um ponto separa o Fluminense do Galo Mineiro. Apenas um ponto. Por isso que é importante. Você derrota o Atlético Mineiro, aí você ultrapassa o Galo e entra no bolo da galera lá de cima. O Atlético está em 4º lugar, tem 18 pontos. E o Fluminense, que está em 5º, tem 17 pontos. Um pontinho só separa o Fluminense do Atlético Mineiro. O Fluminense dá um salto na tabela com essa vitória sobre o Atlético Mineiro, que está... Os dois clubes estão numa situação difícil. O Atlético mudou até de treinador recentemente. O Condé foi demitido, agora chegou o Filipão, o nome dele apareceu no bid, mas ainda há dúvida se ele vai estar na cabine ou na beirada do campo, se ele vai comandar a equipe lá em Volta Redonda. Troca de técnico, o Atlético não vem jogando bem e o Fluminense, idem. O Fluminense tem uma sequência muito ruim, tem uns 8 jogos aí que o Fluminense vem desagradando a torcida e até a imprensa que tanto elogiava o trabalho do Fernando Diniz. A torcida está bem aborrecida com o nosso treinador. Então vamos lá, desfalques. O Alan é dúvida, mas parece que foi visto treinando lá no CT do Galo antes da viagem. É dúvida, mas pode ser que seja opção de banco nesse jogo contra o Fluminense. Vamos para a escalação do Atlético Mineiro, que tem um bom time, tá? O Everson no gol. Na lateral direita, o Mariano, ex-jogador do Fluminense, campeão brasileiro pelo Fluminense. A dupla de zaga é o Matheus Lemos e o Gemerson. Na lateral esquerda, o bom Arana. O Arana aí pelo lado esquerdo. Meio de campo formado por Bataglia, Pavon, Zaratio, Johan. E a dupla de ataque, Paulinho, que se destricolou. O Paulinho, num podcast, disse que uma das maiores tristezas dele no futebol foi na final da Libertadores, na derrota do Fluminense para a LDU, nos pênaltis. Então é torcedor de arquibancada do Fluminense. E o Hulk, o atacante da equipe do Galo. Esse é o provável time do Atlético Mineiro para encarar o Fluminense, que está cheio de problemas, principalmente no setor defensivo. O Fluminense, como eu falei, é o 5º colocado com 17 pontos. Vem de empate lá em Goiânia por 2-2. Vem jogando mal. Tem retornos importantes. Jogadores importantes aí que eram dúvidas, treinaram normalmente aí durante esses 3 dias. Nessa parada FIFA teve até uma certa crítica, que o Fluminense deu 4 dias de descanso para essa rapaziada. Espero que esteja todo mundo descansado, todo mundo tranquilo, musculatura ok, né? Treinaram aí nos últimos 3 dias o Ganso, que era dúvida,
O Nino treinou normalmente, ainda bem, porque falta zagueiro no Fluminense. O Marcelo finalmente vai fazer o seu jogo do mês, porque ele só joga uma vez por mês, né? O Samuel Xavier, que estava suspenso, retorna para a lateral direita. Esse aí é aí são as notícias boas do Fluminense. Jogadores que eram dúvida, treinaram normalmente e vão para o jogo. Agora vão para o desfalques. Aí o desfalque que pega pesado. Felipe Melo, que é titular ao lado do Nino, sentiu dores no joelho, está fora do jogo. Mas o Manuel, ainda tem o Manuel, que está suspenso pela Conmebol por causa do exame antidoping no jogo Fluminense e River Plate no Maracanã 5-1. Aquela derrota espetacular que o River tomou do Fluminense em pleno Maracanã. O Fluminense deu um sacode no River, mas infelizmente o Manuel foi pego no antidoping. O Manuel nem em campo entrou, ficou no banco de reserva. É dose isso, foi sorteado, acabou sendo ele. Vitor Mendes afastado por causa de jogos de aposta. Jorge e o Arias, que está com a seleção colombiana, encarou a Colômbia e venceu por 2-0, jogou 96 minutos, está fora do jogo contra o Atlético Mineiro. E o André é dúvida, né? Vamos colocar o André, os 3 jogadores do Palmeiras, os 2 jogadores do Flamengo, num avião aí fretado para trazer a pressa os jogadores para que eles joguem, né, nessa quarta-feira, principalmente os jogadores do Palmeiras e os jogadores do Fluminense que jogam nesse dia 21, nessa quarta-feira. Então vamos ver em que condições o André vai chegar. Pendurados, o próprio André, com 2 cartões amarelos. O Thiago Santos, o possante Thiago Santos, tem 2 cartões amarelos. O Keno, que deve voltar à equipe titular, atuando ali pelo lado esquerdo. E o estressado do Fernando Diniz, expulso 2 vezes já esse ano, pendurado já umas 300 vezes. Como esse homem recebe cartão amarelo e é psicólogo, hein? Vamos para a escalação? Como é que o Fernando Diniz deve botar esse time a campo? Fábio no gol, na lateral direita o Samuel Xavier. A dupla de Samuel Xavier, que ficou fora do jogo contra o Goiás, que atuou ali pela lateral direita, foi o Guga. A dupla de zaga, Nino e David Braz. David Braz assumia a titularidade com a ausência do Felipe Melo, com dores no joelho. Na lateral esquerda, finalmente o Marcelo vai retornar à lateral esquerda. Se não começar jogando, vai ser opção de banco, aí entra o Guga improvisado por ali, mas segundo o GE é o Marcelo na lateral esquerda. Meio de campo, André chegando bem, deve chegar na manhã de quarta-feira, direto lá em Volta Redonda. André joga ao lado do Martinelli, junto do Ganso. Ainda há a possibilidade do caso do André chegar e o Martinelli sair do time para o Lima ser mantido no meio de campo. O Fluminense vai mudar a sua forma tática, vai jogar num 4-3-3. 3 jogadores no meio de campo. Para a entrada do Lima, um dos 2 vai ter que sobrar. O André é titular absoluto. Caso o André jogue, o Martinelli será sacado do time para a entrada do Lima, formando a trinca André, Lima e Ganso. Esse é o meio de campo do Fluminense. E o trio de ataque, o Arias ausente, quem entra pelo lado direito é o Lelê. Do lado esquerdo, o Ken. E na referência, o nosso Germancano, o gringo mais amado do Brasil. Esse é o provável Fluminense para encarar o Atlético Mineiro, para tirar o Fluminense dessa crise, né? Desfalques, resultados ruins, jogando mal. Espero que o Fluminense volte a jogar bem. Acho que, cara, vou ser sincero para vocês, não tô nem mais cobrando que o Fluminense jogue bem. Eu só quero que o Fluminense vença. Só quero os 3 pontos, principalmente contra o Atlético Mineiro, jogando em Volta Redonda. Só quero que o Fluminense vença. Isso aí já vai ajudar muito a renovar o meu ânimo e as minhas esperanças com relação à temporada. Um jogo importante, 4º contra o 5º colocado, confronto direto, briga ali pelo G4. Vamos Fluminense, vamos sair dessa situação e só a vitória poderá nos trazer a paz tão desejada. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Até o próximo vídeo. Fui!